Olá pessoal, eu vou hoje falar com vocês no vídeo de hoje. O tema vai ser um monge tibetano chamado Milarepa. Esse monge, ele era tibetano, mas ele vivia entre o Tibete e o Nepal, nas geleiras do Himalaia. E ele era tão sábio que era comparado em sabedoria, né, em conhecimento, ao Dalai Lama, que é o líder espiritual daquele povo, né, do povo tibetano e etc., que cultivam o budismo. A religião deles é o budismo. Mas ele vivia numa choupana que ficava a muitos quilômetros da periferia, quer dizer, lá embaixo, na periferia, onde viviam, né, os aldeões que compunham a população daquele país. E ele lá naquele meio da geleira, quando, né, eu na terceiro para quarto ano de psicologia, então veio um palestrante de São Paulo e ele trouxe esse tema para falar com a gente. Ele falou do Tibete, de modo geral, né, do budismo, que era a tradição religiosa daquela região. E ele mostrou, né, na tela, uma foto do Milarepa, que estava meditando no meio daquela geleira, somente com um pequeno pedaço de pano estendido sobre a região pudica, para cobrir a região pudica. Ele estava com o peito todo desnudo e numa geleira assim incrível. Eu, inclusive, posso dizer que naquela época eu não tive muito respeito pelo Milarepa, porque eu pensei comigo, né, enquanto estudante, que vantagem, né, essa de ficar no meio de um gelo daquele meditando. Isso é uma tortura que talvez não vá fazer nenhum benefício, nem para ele mesmo e nem para quem viesse a conhecer aquilo que ele fazia. Então ficou para lá, fiquei muito tempo, não me lembrava mais de Milarepa. Até que agora, com a internet, né, que é hoje facilitadora de a gente conhecer e reestudar, né, coisas que ficaram assim tão distantes, porque aqui no YouTube, no YouTube, a gente encontra. Um dia me deu essa vontade e eu digitei lá Milarepa e aí veio. E a história que eu vou contar hoje é uma história que é a partir desse ponto, porque se for contar tudo, era preciso escrever um grande livro, porque a história dele é enorme. Mas é o seguinte, ele morando, né, nas geleiras ali, e sendo tão sábio, um dia ele parou assim e pensou, talvez ele tenha tido uma inspiração. Ele pensou, o que vale eu saber tanto, né, ter tanta sabedoria, se não tem ninguém para quem eu possa ensinar? Aqui onde eu moro não vem ninguém me procurar, né, para que eu possa dar minhas aulas de sabedoria, né? Porque ele era um cara assim, muito sábio. Como eu disse, ele se comparava ao Dalai Lama, que é o líder do povo tibetano lá, religiosamente falando. E ele pensou, que vale eu saber tanto e não ter para quem ensinar? Então ele pensou assim e resolveu fechar a casa dele e ir morar uns tempos lá embaixo, no meio dos aldeões. São várias aldeias, né, que compõem a população daquele país lá.
E ele pensou isso, no dia seguinte ele já estava a caminho, fechou a casa, botou algumas coisinhas, né, assim num saco, colocou nas costas e começou a caminhada. Para vocês terem uma ideia, dali de onde ele morava até a primeira aldeia, foram quase 30 dias de caminhada por aquele gelo todo. E você olhava a sandália dele, né, que muitas vezes eram mostradas assim em fotos, era uma sandália comum, então ele andava quase que praticamente em cima do gelo. Não sei como aguentava tanto, né? Mas aí, ao chegar, né, depois de um mês de caminhada, à primeira aldeia, ele se apresentou como alguém que veio para ensinar as sabedorias do conhecimento que ele tinha amealhado, né, que era assim, ele era muito sábio em ensinar o amor, né, a prática do amor, no sentido assim de um amor divino, uma coisa muito espiritualizada. Então a misericórdia, ele ensinava a misericórdia, o amor, né, a compaixão. Então tudo isso era do repertório de Vila-Arepa. Mas ao chegar lá, ele pensando que não seria reconhecido, todo mundo o conhecia, porque ele era muito famoso. Então ele foi recebido por festas. E o povo ficou muito feliz por ter um grande sábio agora ali pertinho, né, para poder dividir a sua sabedoria com eles. E ele foi ficando e ensinava e aprendia também, evidentemente, né? Havia umas músicas que o pessoal da aldeia cantava e ele aprendeu a cantar. Então ele foi ficando, e aí quando ele se enjoava de uma aldeia, ele ia para outra. E depois ia para outra, e assim ele era venerado entre todos os aldeões daquela redondeza. E foi ficando, até que um dia ele sentiu saudade da casa dele. Quer dizer, aquela coisa que ele chamava de casa, né? Era uma choupanazinha. Uma choupana. E aí ele falou, amanhã eu vou voltar para casa. Aí os aldeões se reuniram, não, você não deve ir, fica conosco, nós amamos você, nós gostamos tanto da sua companhia, por favor. Mas só que um homem igual aquele, ele não tem duas palavras. Ele falou que amanhã ele ia e na manhã seguinte ele já estava com a mochila dele preparada, né, e se despedindo e começou a caminhada de volta para casa. Caminhou outro mês até chegar naquilo que ele chamava de casa, e quando ele chegou, sabe aquilo lá é igual uma geladeira, tudo se conserva como se estivesse dentro de uma geladeira, porque é muito gelado mesmo. Então ele abriu a porta, quando ele chegou, que ele botou a chave lá e abriu a porta, ele deparou-se com uma centena de demônios dentro de casa. Eram demônios tão horrorosos, eram criaturas tão horríveis, que o narrador dessa história disse, se fosse qualquer um de nós, voltaria correndo para a primeira aldeia que encontrasse. Ou seja, daqui a alguns dias ou talvez um mês de caminhada de volta, correndo. Talvez ele chegasse mais rápido. Mas acontece que Vila-Arepa não era um de nós. Vila-Arepa era diferente. E o que ele fez? Ele viu aquela centena de demônios dentro de casa, ele fez como os orientais costumam fazer. Ele pôs a mão no peito e fez uma reverência para eles. E disse, enquanto estava de cabeça baixa, eu agradeço a visita de vocês aqui e penso que se vocês estão aqui na minha casa é por algum motivo importante. E eu estou disposto a saber que motivo é esse. Se tiverem algo a me ensinar, eu estou pronto a aprender. E ele fez isso enquanto estava de cabeça baixa fazendo a reverência, né? E levantou a cabeça e qual não foi a surpresa? Só tinha 5 demônios. De uma centena de demônios, tinha restado 5 depois de ele fazer essa reverência para eles, falando esse tipo de palavras. Eu agradeço a visita,
e se vocês estão aqui é por algum motivo importante, eu quero aprender o que vocês vieram me ensinar. Aí, quando ele viu que só tinha ficado 5, e quem descreve a história disse eram os 5 mais feios e horrorosos seres já vistos, né, em qualquer parte do planeta Terra. Então o Milarepa não se fez de rogado. Ele abaixou a cabeça de novo, fez outra reverência e disse para aqueles 5: eu estou pronto a aprender o que vocês estão aqui para me ensinar, por favor. E aproveitando um pouquinho, assim, enquanto ele ia levantando a cabeça, ele cantou uma canção muito espiritualizada, com letra, assim, que não combinava de forma alguma com aqueles seres, né? Porque eram letras relaxantes, era coisa de quem faz meditação. E quando ele levantou a cabeça, outra surpresa. Os 5 demônios que estavam lá antes, só tinha agora 1, quer dizer, 4 se dissolveram também com esse gesto. Mas esse 1 que restou era tão incrivelmente feio, horroroso, e além de tudo era grande, muito grande, e soltava uma gosma verde pela boca. Ou seja, se fosse comparar com o inferno, né, que a gente já viu descrito por aí, esse último deveria ser o rei de lá, desse tal inferno. Era o demonão, o capetão mesmo. E o Milarepa, o que fez? O cara era muito alto, ele, né, com estatura mediana, ele foi lá no canto da sala dele e trouxe um tamborete e colocou o tamborete na frente daquela criatura, que soltava gosmas esverdeadas pela boca e que tinha um mau cheiro desgramado, muito forte o cheiro. E ele subiu no tamborete e alcançou, né, a boca do demônio, que é aquela boca que soltava a gosma, né, de cor esverdeada, que fedia. E sabe o que ele fez? Ele colocou a cabeça dele dentro da boca do bicho, do dito cujo, né? E ao enviar, porque o bicho, ele ficava com a boca assim um pouco aberta, né, para soltar aquela gosma, e ao enviar a cabeça lá, né, eu não sei muito bem, mas parece que ele antes de colocar a cabeça, ele ainda falou alguma coisa, do tipo, abençoo você, ou seja, você merece se libertar, coisas desse tipo. E quando ele finalmente tirou a cabeça de dentro da boca desse demonão, quer dizer, o demônio maior de todos, ele percebeu que não tinha mais nenhum demônio lá dentro de casa. Quer dizer, ao colocar a cabeça dele na boca do bicho, o bicho se dissolveu também. E aí o narrador fala, finalmente o Milarepa estava em casa agora e com a casa toda disponível para ele. Bom, ele realmente, né, estava vivendo uma história que ou um conto, né? Eu não sei como que a gente poderia chamar melhor, uma história, um conto, mas que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivenciando aqui no nosso planeta agora, quando nós estamos numa batalha muito forte, né, pelo mundo afora, contra um vírus invisível. Quer dizer, um carinha que você é tão pequenininho que ninguém vê. E então esse vírus está causando, né, um pandemônio entre nós, porque não sei se talvez alguns aproveitadores, né, da situação estão utilizando o vírus com um certo cunho, um viés político. Nós estamos vivendo duas pandemias, não é uma pandemia
apenas do vírus, nós estamos com uma pandemia de medo, porque o povo todo, né, está assim, sendo alvo de comunicações feitas da mídia e espalhadas de uma maneira tal que causa o terror. Então as pessoas que estão confiladas, né, por ordem, né, dos chamados, sei lá, não sei, tem governantes, tem a OMC, né, Organização Mundial da Saúde. Eu sei que todo mundo está estimulando as pessoas a ficarem trancadas em casa. E com as TVs, né, com a mídia principal, enchendo a cabeça das pessoas de medos, né, falando o tempo todo que todos os dias tem um aumento, tem mais gente morrendo e está faltando leito nos hospitais. Outra hora diz que falta respirador e que as pessoas estão nos corredores e o vírus está cada dia matando mais pessoas. Ou seja, criou um pandemônio. Há uma verdadeira, quase que como o inferno, né, do Milarepa, porém, para algumas pessoas, gente, não é para todo mundo, né? Tem os privilegiados que não tem esse problema, mas esse problema está atingindo uma boa parte da população, porque uma boa parte da população é muito pobre, perdeu o emprego, perdeu os proventos, né? Estão com medo de passar fome, estão com medo de adoecer e não ter leito nos hospitais. Assim, o medo se espalhou de uma forma incrível. Mas ele não se espalhou à toa. Existem aqueles que estão, né, fazendo isso, e eu penso que pode ser até de propósito, né? Então, o que acontece? A gente pode fazer, né, da história do Milarepa, que é muito simbólica, né, uma lição, tirar dessa história uma lição, que é o modo como se vence o inimigo, entre aspas, né, no caso ali, aquele monte de demônios, não é atacando hoje. Porque se fosse atacando, Milarepa teria voltado lá nas aldeias, convocado todo mundo para se armar e vir todo mundo armado para poder tentar liquidar com os demônios, coisa que não ia dar muito certo, porque o demônio é muito poderoso, né? Mas não foi isso que ele fez. Então, como foi que ele dissolveu todos os demônios? Com aquilo que era a sabedoria dele, com amor. Ele tratou-os como mestres. O que vocês têm para me ensinar? E tratando-os como mestres, fazendo uma reverência muito amorosa, eles se dissolveram, todos, né? Primeiro a grande maioria, depois os outros 5 que sobraram, e finalmente o demonão lá também se foi, mas tudo com gesto amoroso. Então, se a gente faz um paralelo e entende essa história como uma história simbólica, então cada um dos problemas vividos pelo ser humano, né, pode ser entendido como um dos demônios de Milarepa. As doenças físicas, as doenças emocionais, né, os problemas de relacionamento, as doenças espirituais que existem também. Tudo isso aí poderia ser visto como um dos demônios, né, nossos. Nós seríamos o Milarepa aqui agora desses demônios que nos acossam, mesmo antes da pandemia. Muito antes da pandemia, todo ser humano tem as suas dores, tem os seus problemas, e encarar cada um deles como o Milarepa encarou aqueles demônios seria um convite a que a gente mudasse toda a maneira como tratamos, né, com doenças, com a morte, com a epidemia, com os relacionamentos difíceis. Quer dizer, tudo isso tratado como Milarepa tratou aqueles demônios seria uma mudança de combate, de guerra, para um tratamento amoroso.
E aí vem, né, com a física quântica, que nos ajuda muito nisso agora, a compreender até essa história por esse viés, por esse ponto de vista, é que nós estamos, né, no mundo todo em guerra contra as bactérias, contra os vírus, contra as doenças, contra tudo. É uma guerra. A medicina no mundo inteiro está guerreando com o seu oponente, que no caso é a doença e os causadores da doença, né, que são essas bactérias, vírus e etc. Aí, o convite não seria adequado, ou pelo menos uma tentativa de a gente adotar a atitude do Milarepa, quer dizer, em vez de guerrear, aceitar. E a física quântica, né, a mecânica quântica, de modo geral, ela tem ajudado muito, porque nós entendemos que aquilo que nós focalizamos como um inimigo, cresce como inimigo. E aí nós não temos condições de vencer um inimigo tão crescido, e que cresceu porque nós demos energias a ele. E quando se faz a aceitação, quer dizer que tratando o inimigo de uma maneira amorosa, o que cresce é o amor. E nós conseguimos, como Milarepa, né, num milagre, aquilo parecia um milagre, porque ao fazer as reverências e dizer aquelas palavras bonitas, os demônios sumiam. E assim já existem muitas experiências mostrando que as doenças e os problemas de relacionamento também desaparecem quando nós adotamos uma atitude como essa do Milarepa. Então, pessoal, era isso que eu queria, né? A minha contribuição hoje para vocês é essa. E eu sou o Salazar, Jair Rodrigues Salazar, e tenho, né, muito prazer em recebê-los, se vocês quiserem vir ao meu, lá no YouTube, né, ao meu canal, que eu tenho, vou colocar esse vídeo lá também, mas já tenho vários outros que estão lá, e vocês são esperados lá de braços abertos. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.